Olá, Gilmar pessoal. Antônio de Oliveira apresentará o relato de experiência ensinando trigonometria através da robótica educacional, da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, Santa Catarina. Olá, pessoal. Sou Gilmar Antônio de Oliveira, professor de matemática, e atuo na rede municipal de Chapecó, Santa Catarina. E é um prazer hoje estar participando do CENID, e através desses slides eu vou apresentar meu relato de experiências. Então, é robótica pedagógica, o que a gente trabalhou. Aqui na tela eu tenho o CENID, que é o do qual estamos participando, a Universidade Fronteira Sul, juntamente com a Prefeitura de Chapecó, nos dá a formação continuada para nós professores da rede municipal. E dentre os temas abordados esse ano foi a robótica. Aí, nós, professores de matemática, após termos a formação, fomos desafiados a fazer um projeto de robótica e trabalhar com nossos alunos dentro da sala de aula. Então, aqui tem o meu nome, que é Gilmar Antônio de Oliveira, que fui o autor do projeto e aplicador, a Janice Reichert e o Milton Kist, que foram o pessoal que nos deu a formação. E vou para o segundo slide aqui então, pessoal. A escola IBM Sereno Soprano foi o local onde a gente aplicou o projeto. A disciplina matemática, então o professor Gilmar, eu trabalhei com a turma 91 no ano de 2019, e o número de alunos são 28 que a gente trabalhou. Então, a introdução com o grande desenvolvimento científico do mundo, as tecnologias pedagógicas devem acompanhar as mudanças do ensino, investir em novas ferramentas e procedimentos que objetivam a utilização de tecnologias no processo educativo. Para facilitar a compreensão dos conteúdos propostos na grade curricular, este projeto tem como principal finalidade a inserção de tecnologias inovadoras e lúdicas no cotidiano escolar, para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos gerais era reconhecer a robótica, suas peças de montagem, introduzir o aluno no estímulo da pesquisa, aplicar a dinâmica da robótica no cotidiano. Nossos objetivos específicos de aprendizagem é a trigonometria, identificar medidas de comprimento, altura, medida de ângulo, uso do seno, cosseno e tangente. Então, nosso planejamento dentro do conteúdo que a gente estava trabalhando, a primeira aula, a gente realizou uma apresentação para os alunos que contemplassem o objetivo do projeto, utilizando uma aula expositiva e técnica. Aula prática, conhecendo as peças de um robô, seus funcionamentos, Arduino, protoboard, Ardublock e componentes eletrônicos para a programação. Então, pessoal, pensando dentro da trigonometria, o que a gente precisava trabalhar era ângulos. Então, eu tive a ideia de nós montarmos um robô e com esse robô para ele fornecer o ângulos para nós. Ele fornecendo o ângulo com a trena, a gente conseguiria fazer uma medida de um dos catetos, e tendo a medida de um cateto com a medida do ângulo, a gente conseguiria tirar medidas. Então, foi assim que nós começamos a idealizar nosso projeto. Aqui nessa foto é o CEMUT lá da escola. É uma sala ampla, uma mesa grande ali. Eu pensei para essa primeira aula de apresentação para eles, eu expus todas as peças de robótica que a gente tinha, eu coloquei tudo na mesa lá, espalhada, para eles ter uma base do que era a robótica, como que funcionava. Aí eu passei para eles o conhecimento que a gente tinha adquirido com as nossas formações, de como funcionava um robô, de suas peças, como que era a montagem. E eles, nesse dia, eles estavam ansiosos, eles queriam pôr a mão na massa, hein, pessoal? Se vocês verem, depois tem mais uns slides aqui. Aqui, nessa aula, eles estavam praticamente começando a montar um robô. Aí, a curiosidade, as dúvidas, o porquê de tanta peça, é uma coisa bem legal, que foi bem legal. Aqui nós já estávamos com o robô quase montado. Aí já fomos ver um pouco da parte da programação. Nessa primeira aula, a gente conseguiu montar o robô. O que a gente fez? A gente fez com que ele andasse para frente, para trás, em círculos, mas não tinha ainda programado ele para fazer os ângulos.
Aí que foi o planejamento da segunda aula. Então, a segunda aula, a gente partiu para a parte da programação, e daí tirar a medida de ângulos para usarmos as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. E aí medir a altura de porta, portão, entrada, ginásios, árvores. Todo o espaço escolar a gente trabalhou tirando medidas. Aqui já é a segunda aula. Essa aula aqui nós já estava com o robô montado. Como vocês podem ver no primeiro slide aqui à esquerda, os alunos estão usando uma trena para tirar a medida de um dos catetos. Se vocês observarem, na mão do aluno tem um ponto de um laser. Que esses lasers a gente usou ele para fazer a medida dos ângulos. Então, a gente usou no robô os lasers para a gente ter uma noção de onde eles estavam apontando na parede para a gente conseguir tirar uma medida. Então, o nosso robô, ele é um robozinho normal, com o diferencial que a gente montou um motorzinho em cima dele, que ele nos fornecia o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Aí, com essa medida que ele nos dava, com a trena que a gente conseguia medir um cateto, eu separei a turma em equipes de 5, outras de 6 alunos, e fiz tipo uma competição entre eles. Aí eles tinham que elaborar situações, problemas e resolver. Depois que eles resolviam as situações, problemas propostas, uma equipe realizava uma situação, problema e dava para outra equipe realizar. E assim foi uma brincadeira muito legal. Foi uma participação de todos os alunos. Aliás, tinha aluno da educação especial participaram, adoraram o projeto. E aqui está o nosso robô montado, pessoal. Aqui, se vocês verem, ele está em cima de um livro aqui, porque assim, como a gente fez situações, problemas, esse robô ele não é bem plano. Aí ele ficava uma medida, tipo, ele não nos dava a base embaixo reta. Aí, para nós mudar um pouco, a gente calçou com esse livro aqui para tirar uma medida mais reta. Então, a gente tirava de cada lugar 2 tipos de medidas. 3 minutos. 3 minutos? Beleza. Tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, um robozinho normal, os laserzinhos indicando a medida dos ângulos. Aqui, nós estávamos já terminando dentro da sala de fazer as medições e fomos para a área externa da escola, onde a gente mediu a árvore, o portão de entrada, e aqui a gente já estava dentro do ginásio. Aí, pessoal, se vocês verem agora, tem um notebook conectado nele ali, porque nós já não tinha mais bateria, nossas baterias tinham acabado. E aí a gente teve que usar o notebook para poder alimentar o robô. E aí a gente conseguiu tirar a medida. Aqui já a gente estava quase encerrando o projeto já. Aqui eles fazendo os cálculos. E aqui, pessoal, aqui a última foto dos slides. Aqui, depois de nós terminar o projeto e debater o que tinha pontos positivos e negativos, eu pedi para os alunos fazer um comentário do que eles achavam, o que eles achavam do projeto, se foi bom. E daí eu coloquei alguns projetos, mas foi muito interessante. Todos eles gostaram. Alguns alunos chegaram até a comentar que agora que ele tinha entendido umas questões de trigonometria lá, que o teodolito ficava 1 metro em cima de uma árvore para tirar de algum objeto, para poder tirar a medida de prédio. Com essas aulas expositivas, eles conseguiram tirar as dúvidas deles. E a nossa conclusão é que, através da aplicação desse projeto, podemos verificar que a robótica educacional leva o aluno a questionar, esquematizar, dialogar com seus colegas, pensar e procurar soluções a sair da teoria para a prática, usando ensinamentos obtidos em sala de aula, na vivência cotidiana. Isso aí, pessoal. Então, esse é o nosso relato de experiência. Ok. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao Sexto CENIT.
Eu sou Rosângela Garcia e tenho o prazer de apresentar a professora Elisandra, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Robótica Educacional, Formação Continuada de Professores e a Aula e a Aplicabilidade em Sala de Aula. Podemos retomar aqui, Bernardo? Oi. Oi? Eu acabei errando o título dela. Podemos refazer aqui? Sim, depois eu faço um cortezinho. Pode continuar. Então, eu passo a palavra à professora Elisandra para a apresentação do seu trabalho. Olá a todos. O meu trabalho, então, é sobre a formação continuada de professores de matemática, que aconteceu em 2019. A Secretaria Municipal de Educação de Chapecó oferece 40 horas de formação anual para todos os professores da rede municipal, seguindo as orientações das diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular para a formação de professores. Então, essas 40 horas, elas estão distribuídas no calendário letivo anual. Esta formação, ela é realizada pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e também pode acontecer em parceria com outras instituições. Neste caso, a parceria aconteceu com a Universidade Federal da Fronteira Sul. As temáticas da formação, elas são elencadas segundo as necessidades de cada componente curricular. Para o componente de matemática, optamos pela formação sobre pensamento computacional e robótica educacional, a qual foi de abril a novembro, com uma carga horária de 32 horas e com a participação de aproximadamente 30 professores de matemática. Por que, então, optamos pelo pensamento computacional e robótica? Conforme a Base Nacional Comum Curricular, a tecnologia possui um papel fundamental no ensino atual e um de seus pilares é a cultura digital. A base traz algumas indicações de como a tecnologia deve ser inserida no processo ensino-aprendizagem. Então, duas das suas competências gerais, a quarta e a quinta, estão relacionadas à tecnologia. E nas áreas do conhecimento e nos componentes curriculares, são inúmeras as competências específicas e habilidades que se referem ao uso da tecnologia. O componente curricular da matemática, em especial, é o que apresenta um maior número de habilidades que referenciam as tecnologias, pensamento computacional, cultura digital, uso de softwares e afins. Então, os temas abordados na formação foram pensamento computacional, atividades exploradas, programação em Scratch, robótica educacional, utilizando kits Arduino. Então, eu quero ressaltar que todas as atividades realizadas na formação sempre foram linkadas com os objetos do conhecimento, né, do componente de matemática, de acordo com a BNCC. Durante a formação, os professores foram agrupados para a parte prática, em torno de 6 ou 7 grupos, para que pudessem manusear as peças, né, conversar sobre o material, trocar ideias, né, e auxiliar uns aos outros nas atividades. E também discutir se as atividades apresentadas na formação eram possíveis de aplicação nas suas turmas, nas suas escolas. Os professores formadores também sempre estavam à disposição dos grupos para auxiliar nas dúvidas, né, e ajudar na realização das atividades. Ressalto também que todo o material utilizado na formação, ele foi oferecido totalmente pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Nos primeiros encontros, alguns professores mostraram-se preocupados na aplicação das atividades, pois, quando se trata da escola pública, o uso da tecnologia sempre apresenta algumas dificuldades. Mas os professores formadores e também a Secretaria Municipal de Educação sempre motivou os professores a continuar participando da formação e aplicar as atividades em suas turmas. E, para isso, os professores foram organizados, então, em 6 grupos, onde cada grupo deveria desenvolver uma sequência didática envolvendo um dos temas estudados. E pelo menos uma pessoa do grupo deveria aplicar em uma ou mais turmas. Então, os professores tiveram um tempo de aproximadamente 50 dias
para desenvolver a sequência didática e aplicar as atividades com os seus alunos. Lembrando que todas as atividades deveriam ser linkadas, né, com o objeto do conhecimento específico da turma que eles iriam aplicar, de acordo com a BNCC. Durante esse tempo, os professores tiveram 2 encontros presenciais, né, individual por grupo, com os professores formadores para orientação. Ao final da aplicação, os professores tiveram um encontro de socialização. Então, nós organizamos um encontro onde eles socializaram as atividades desenvolvidas com os seus alunos, para eles poderem expor, então, os pontos positivos e quais foram as dificuldades encontradas para poder aprimorar para as próximas formações. No dia da apresentação, então, também tivemos a participação de alguns alunos. Eles apresentaram a sua atividade realizada no Scratch, e ao serem questionados sobre a dificuldade, né, do Scratch, como foi a realização, se eles, como foram as aulas, né, com a atividade do Scratch, eles se mostraram positivos, né, relataram que gostaram da atividade, que as aulas ficaram mais legais e que eles não tiveram dificuldade, né, em utilizar o aplicativo Scratch. Um outro grupo também utilizou o Scratch. 3 grupos utilizaram, então, a robótica pedagógica, com as suas turmas, as suas sequências didáticas. E 2 grupos, então, aplicaram o pensamento computacional com as suas turmas. Dentre as dificuldades encontradas, então, né, relatadas pelos professores, foi alunos super curiosos, e isso agitou eles, né, turmas agitadas e também turmas cheias, a falta de algumas peças de robótica. Saliento aqui que o material, nos grupos que aplicaram, então, a robótica pedagógica, o material utilizado foi o material da Fronteira Sul. O mesmo material utilizado para a formação de professores foi emprestado para a realização das atividades na escola. A falta de computadores, né, que funcionem, a internet, que oscila bastante, e o tempo, que foram pouco tempo para que eles pudessem fazer a sequência didática e aplicar a atividade com os seus alunos, pois os alunos tinham vontade de manusear as peças e também alguns conteúdos que precisavam ser retomados. Os pontos positivos, então, o maior interesse dos alunos pelas aulas. O professor relatou que foi a primeira vez no ano que ele viu os alunos... Elisandra, mais 2 minutos. Ok. A primeira vez no ano que ele viu os alunos dele fazerem um cálculo, fazerem uma atividade por interesse próprio. Então, a aplicabilidade dos assuntos, alunos ajudando a montar os carrinhos utilizados, e a percepção dos alunos da importância da matemática para outras áreas. E, ao final do processo, então, os professores que demonstraram resistência no início, visualizando os resultados dos colegas, mudaram o seu posicionamento e perceberam quanto isso influencia no desenvolvimento dos alunos, né? E, a partir disso, então, a Secretaria organizou um projeto piloto em 5 escolas, abordando a robótica educacional, e contratou um estagiário de ciência da computação para auxiliar na programação, e ele atendia 5 escolas. Então, os alunos, em uma das escolas piloto, eles estão trabalhando regra de 3 e proporcionalidade com a robótica, né, a programação com Ardublock. A outra escola, então, geometria plana. Uma outra escola, então, a trigonometria, material utilizado, os alunos manuseando o material. E vale ressaltar que esse projeto é pioneiro nas escolas municipais de Chapecó e só foi possível devido à parceria entre a escola pública e a universidade. E também a gente buscou recursos, né, buscou patrocínio junto a empresas locais, algumas empresas se interessaram e patrocinaram parte do material, então, para esse projeto piloto para as escolas.
e também a dedicação dos professores, né, que acreditaram no projeto, que se desafiaram, saíram da sua zona de conforto e buscaram um novo conhecimento, proporcionando assim aos alunos um modo diferente e novo de aprender, pesquisar, se reinventar, e também saliento que a parceria com a Fronteira Sul, então, vai continuar para a formação continuada dos professores agora no ano de 2020. Muito obrigada. Então, nós vamos dar sequência a mais uma apresentação de trabalho. É um relato de experiência que tem o título Regra de 3, Robótica Educacional. É de autoria de Alan Fábio Frederico, Eduardo Jordan, Janice Terezinha Reicher, Milton Kist. É vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul e à Prefeitura de Chapecó. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer imenso realizar esse relato com vocês. O meu relato é uma experiência realizada com a turma do 7º ano do ensino fundamental, isto na rede municipal de Chapecó, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Tá? Nós tivemos algumas formações continuadas, e este é uma das motivações, uma das coisas que nesta formação nós tivemos a questão do desafio de estar aplicando a parte computacional, a parte do pensamento computacional nas escolas, e como experiência ou como atividade eu relacionei ao ensino da regra de 3. A professora Janice e o professor Milton, então, são professores da Universidade Federal, na qual nos auxiliaram, tanto eu quanto o Eduardo, a aplicação. Eu apliquei na minha escola, o Eduardo acabou aplicando na escola dele, e eu estou trazendo para vocês o meu relato, então, de como aconteceu. Esse trabalho tem como objetivo principal desenvolver habilidades dos alunos necessárias para eles serem capazes de compreender, de explorar textos, conceitos da relação matemática com a relação das ciências da computação, com a relação do pensamento computacional. Mostrar que não pode ser desvinculado uma coisa da outra, que não há separação, tá? É algo que pode ser ensinado, uma disciplina matemática, um conteúdo matemático, através do pensamento computacional, através da robótica educacional. Então, nesse aspecto, nós utilizamos, para ensinar a regra de 3, a robótica educacional através da programação do ArduBlock, e com peças do Arduino Uno, então, que é um carrinho que foi confeccionado. A duração do meu projeto foi uma duração de 8 horas aula, na qual os alunos se dividiam entre sala de aula e laboratório de informática. Como nós não temos computadores em sala de aula e nem computadores para todos, a gente fazia a transmutação de sala de aula e laboratório de informática, então. Foi abordado situações e problemas, na qual os alunos iriam verificar na teoria inicialmente e depois na prática esta relação que existia entre a regra de 3 sendo abordada na parte computacional, então. Inicialmente, eles, em sala de aula, tiveram a primeira conceituação do que é a regra de 3 simples, tá? Trabalhando inicialmente a regra de 3 simples, o que é a regra de 3 simples, como que se procede a questão da confecção dos dados, das estatísticas, da confecção dos dados, da confecção de cada uma das variáveis, colocando no seu respectivo lugar, tá? Depois, a segunda parte, eles foram ao laboratório de informática, a segunda aula, para ter uma primeira experiência, um primeiro contato com o software Arduino, com o software ArduBlock, tá? E também com as peças do Arduino Uno. Tenho que levar em consideração que nós tivemos um excelente auxílio de um estagiário de ciências da computação, da UFFS, tá? Que nos auxiliou bastante na questão. Eu fazia a mediação entre relação conteúdo e o que estava acontecendo ali, e a parte específica da programação do ArduBlock era este rapaz que acabava trabalhando, selecionando eles
e fazendo esse auxílio conosco também. Então, eles tiveram os primeiros contatos nessas primeiras aulas. O primeiro contato com cada uma das peças do Arduino e com a tela de programação do ArduBlock. Tá? Inicialmente, então, os alunos programaram com o carrinho, que já estava, nesse primeiro momento, o carrinho já estava montado, programaram o andar do carrinho, então, para um tempo de 10 segundos. Nesses 10 segundos, posteriormente à programação, eles foram divididos em grupos, posteriormente a essa programação, eles foram e mediram em si, houve a medição do espaço percorrido por esse carrinho nos 10 minutos. Tá? Percorreu nos 10 segundos. Percorrido 10 segundos, qual é o tempo, qual a distância percorrida por esse carrinho? Então, houve a medição, tá? Fizeram a anotação dos dados, e a partir dali, foi retornado à sala de aula. Depois de feita a medição, tudo por eles mesmos, é claro que o ambiente não era o ideal, tá? Não era uma superfície lisa, plana, mas driblando tudo isso aí, obtivemos informações, assim, muito verdadeiras, muito próximas da real, tá? Segue também um videozinho do movimento acontecendo, inclusive, da medição, né? E eles voltaram para a sala de aula, então. Coletaram informações, anotaram no caderno, voltamos para a sala de aula fazer a parte teórica. Com esses dois primeiros valores fixados, 10 segundos, e a metragem de que o carrinho percorreu, em sala de aula, eu, como mediador, mediei a mudança de mais alguns tempos. Por exemplo, 28 segundos. Tá, se com 10 ele vai a essa distância, com 28 segundos, será que ele vai até que distância? Então, a partir disso, os alunos começaram a tentar elaborar uma resposta de qual seria a distância percorrida pelo carrinho com 28 segundos. E daí, depois de encontrarem com 28, nós estipulamos mais alguns valores aleatórios, lembrando sempre que a rotação do carrinho foi a mesma, tá? No final, apenas a gente alterou a rotação para que eles pudessem ver que poderiam haver outras possibilidades também, modificando a rotação do carrinho. Mas todos esses valores foram exatamente com a mesma rotação, então. Os alunos em sala de aula, tá? Verificaram e foram para a prática, então. Voltamos ao laboratório, eles novamente programaram toda a questão dos 28 segundos, a mesma vista em sala de aula, e passaram para as peças do Arduino Uno. E efetivaram, então, a medição. Foram para a prática, passaram os 28 segundos, e conseguiram que realmente estava muito próximo daquilo que eles tinham verificado. Algumas considerações que me parece importante destacar. Como o nosso projeto foi piloto na rede municipal de Chapecó, a nossa escola, e inclusive apenas mais 4 escolas iniciaram com o projeto piloto, houve pouco tempo para trabalho, pouco tempo para exploração do projeto. Este ano, a ideia é continuar, a ideia é ampliar, inclusive, a carga horária, ampliar, inclusive, a utilização dos conteúdos matemáticos, tá? Mas, com isso, os alunos estavam bastante agitados e bastante curiosos. Então, além de toda a mediação conteúdo computacional que eu tinha que fazer, tinha que haver também a mediação na questão da agitação dos alunos. Infelizmente, os computadores não estavam compatíveis ainda temos problema com a parte de computadores funcionais, estamos trabalhando para melhorar isso também, mas assim, com o resultado final dos alunos, eles estiveram muito mais motivados, tanto na prática, por praticar, por mexer, por fazer no computador, ou por fazer, visualizar o resultado deles acontecendo nas peças, quanto em sala de aula, no que o entusiasmo era inferior, eles não sabiam para que queriam aplicar, e depois deste trabalho, o resultado ficou excelente
na questão de conseguir trabalhar em sala de aula também. Os alunos se sentiram motivados e queriam fazer outras atividades, mesmo que teórica, para conseguir relacionar alguma coisa com a prática do educacional, da computação educacional. Muito obrigado. Obrigada. Então, nós vamos dar sequência de mais uma apresentação de trabalho. O trabalho que vai ser apresentado agora tem o título Experiências utilizando mídias na educação, ensino de matemática e produção de videoaulas. Tem autoria de Graça Peraça e Rafael Montoito, e é ligado à instituição IFSU Rio Grande do Sul, campus de Pelotas. Oi, pessoal. Então, o meu trabalho é o seguinte, ó, ensino de matemática e produção de videoaulas, porque há algum tempo para cá eu venho trabalhando com a produção de vídeos, tá? Então, vou apresentar para vocês uma experiência que foi realizada com uma turma do ensino médio. Para eu começar esse trabalho e essas pesquisas de videoaulas, tá? Eu comecei, assim, na verdade, com uma insatisfação pessoal, né? Eu achava que precisava, de alguma forma, melhorar, oferecer algum recurso para os meus alunos diferente do que a minha aula expositiva, e fazendo algumas disciplinas como aluno especial de um mestrado que nós temos ali no IFSU, eu comecei a ler sobre Bauman, sobre Santos, Arroyo, Jordan e Hernani. E isso me levou a querer mudar um pouquinho, né? Principalmente com Bauman, que eu estudei muito Bauman, esse conceito líquido moderno, a fluidez da juventude atual, e queria quebrar esse paradigma de sala de aula de alguma forma, tá? Então, esse foi meu embasamento teórico. Como justificativa, além, né, de conhecer um pouquinho mais sobre esses autores, eu tive algumas conversas informais com alunos meus, e eles me disseram, assim, né, que seria muito interessante se os professores tivessem suas videoaulas do conteúdo dado na própria disciplina, né, disponibilizassem essas videoaulas para que eles pudessem rever o conteúdo, para que eles pudessem tirar algumas dúvidas, deixar alguns comentários, enfim, usar a internet, usar principalmente o YouTube, né, que foi a ferramenta mais citada. Então, nessas conversas, eles me falaram sobre o quanto seria bom eles terem essas videoaulas. E aí eu comecei a perguntar, né, se eles pesquisavam, se eles costumavam usar ferramentas como o YouTube para estudo, né, para fins de estudo, não só para diversão. E eles disseram que sim. E, inclusive, eu tenho uma orientanda de um curso de licenciatura que está fazendo uma pesquisa sobre a utilização do YouTube como recurso, né, didático, e nos surpreendeu bastante até que eles se dedicam, em média, parece pouco, mas acho que não, 2 horas por semana para pesquisar conteúdo educativo, não só no YouTube, mas na internet. Bom, então, aí a gente resolveu produzir videoaulas. Então, o objetivo principal, né, desse meu trabalho é que quando eles fossem criar e produzir, a gente criou algumas regras para a produção da videoaula, eles iam ter que ter o conteúdo de matemática, iam ter que conhecer, iam ter que estudar aquele conteúdo, né? Eles não iam poder ir para a produção de uma videoaula sem ter um conhecimento prévio do que eles iam gravar. Então, pensei nisso, né? Eles iam ter que explorar bastante o conteúdo de matemática para produzir a videoaula. E também eles iam utilizar ferramentas tecnológicas, que já fazem parte do cotidiano deles, mas utilizar essas ferramentas, o conhecimento tecnológico, a criatividade deles, para fins educativos, né? Criando uma videoaula do conteúdo que a gente estava estudando. Tá? Então, a gente criou 3 processos para a produção da videoaula, que são a roteirização. Então, eles precisavam criar o roteiro da videoaula, até porque são vídeos curtos, então eles precisavam ter esse material todo, a parte teórica, né, formalizada. Depois eles iam precisar fazer a filmagem. Então, o recurso da filmagem eu disponibilizei, a câmera para eles, inclusive uma câmera do próprio instituto, e que a gente reserva e utiliza, e por fim eles iam precisar editar o vídeo. Então, nesses 3 processos, né,
me pareceu como um objetivo inicial, e que seria a parte matemática bastante trabalhada, né? Porque primeiro eles precisavam ter conhecimento do conteúdo para fazer a roteirização. Depois, para filmar, eles precisavam estar seguros daquele conhecimento. E depois, para fazer edição, para fazer análise, né? O que eu posso cortar, o que eu não corto, né? Onde é que eu dou ênfase, onde é que eu insiro uma fórmula ou não, eles precisavam também ter bastante conhecimento de matemática. Então, esses foram os objetivos. A metodologia que eu utilizei. Eu tinha 3 turmas, tá? Então, eram 3 turmas pequenas. Então, como elas eram pequenas, foi um conteúdo para cada turma, tá? Então, cada uma dessas turmas produziu uma videoaula do conteúdo que estava sendo estudado. Eram turmas diferentes, com conteúdos diferentes. Então, eles precisavam cumprir as etapas da produção, que é o planejamento, que é a parte da roteirização, né? A execução e a edição. Então, a execução, a filmagem em si, e a edição final. Todos tinham que participar em todas as etapas. Como eu disse, as turmas eram pequenas. Eu tinha uma turma de 9 alunos, né? Então, todos deveriam participar em todas as etapas, porque como é que o pessoal da edição ia saber, né, onde precisava cortar, onde eu precisava editar, se não assistiu o processo de filmagem? E também se não fez parte da roteirização, ou seja, né, se não fez parte da análise do conteúdo teórico que deveria ser exposto na videoaula. Então, todos tinham que participar em todas as etapas. Então, foram regras que foram estipuladas. Para a explicação do conteúdo, era necessário utilizar um exercício prático. Então, eu não queria que eles simplesmente fizessem um vídeo teórico. Então, a parte explicativa teórica ficava por conta do livro, também minha. Eu queria que eles usassem um exercício, um exemplo prático, para mostrar aquilo que eles estavam estudando em matemática. Depois, o vídeo, depois de editado, não podia passar de 10 minutos. Tinha que ser um vídeo curto, quanto menor, melhor. E todas as equipes tinham que estar presentes em todas as etapas, pela razão que eu citei, né? Que todos deveriam participar de todo o processo, para que o meu objetivo final se cumprisse, né? Bom, aqui eu vou trazer para vocês a experiência feita com uma turma de eletrotécnica, é um curso integrado de ensino médio com eletrotécnica do 4º semestre, tá? A gente estava trabalhando análise combinatória e eles escolheram a permutação, arranjo e combinação para fazer uma aula utilizando um exercício prático. Então, depois que eles escolheram o tema, a turma, era um único grupo, mas a turma se dividiu em 3 equipes. Então, que foi a equipe de planejamento, a que fez o roteiro, a equipe de filmagem, então, os que ficaram, né, atrás da câmera filmando, e também os atores do processo. E a equipe de edição, que, então, pesquisou um programa que fosse gratuito, que pudesse editar o vídeo, fazer cortes, inserir música, inserir fórmula, fotos. Dos resultados que a gente obteve com esse trabalho, né? Primeiro, assim, foi muito divertido. Foi multidisciplinar, foi um instrumento diferente, tá? Então, para mim, foi inovador também, porque foi a primeira vez que eu tinha trabalhado com videoaulas nas turmas, né? Eu já tenho um projeto, já trabalho com videoaulas para o curso superior de engenharia elétrica e também de engenharia química, mas são videoaulas que eu e outros professores, nós fazemos do conteúdo e disponibilizamos para os alunos. Agora foi diferente, foi mais desafiador, porque a ideia era que eles criassem, produzissem suas videoaulas. E, embora essa geração, a gente sabe que elas dominam esses meios tecnológicos, elas não vivem o processo em si, elas usufruem, desfrutam de um resultado de um processo que já foi elaborado por outras pessoas. Quando eles acessam o YouTube para uma videoaula, na verdade, eles estão acessando um produto que foi feito por outras pessoas. E a ideia desse projeto era que elas criassem esse produto e vivenciassem esse processo de criação do produto, que é a videoaula. Então, nessa proposta, eles vivenciaram um planejamento e a execução de um trabalho, que exigiu várias habilidades. Conhecimento matemático, criatividade, né, a parte artística do processo, tanto na hora da filmagem, né, porque alguns alunos se expuseram a serem filmados, e a criatividade na hora da edição também, a utilização dos recursos para poder fazer a edição do vídeo. Aí, obviamente, né, nos resultados obtidos teve erro, eu trago o vídeo, assim, com alguns cortes para vocês analisarem, tem alguns erros, sim,
Mas, inclusive, os erros de conceituação, o próprio nervosismo que eles tiveram na hora de filmar, nós utilizamos no processo de aprendizagem, né? No momento em que tu volta, tu mostra o vídeo, tu corrige, tu explica. Então, e também para melhorar nos próximos vídeos, né? Bom, como trabalhos futuros. Após essa experiência, com essas 3 turmas, né, depois, outras 2 turmas do semestre seguinte, que foi o segundo semestre de 2019, experienciaram o mesmo processo didático. Nesse outro processo, nesse outro experimento, as minhas turmas eram bem maiores mesmo. Eu tinha uma turma de 26 alunos e outra turma de 29 alunos, tá? Então, aí eu fiz um pouquinho diferente. Eu já tinha trabalhado até uma certa unidade do conteúdo, e aí eu dividi cada uma das turmas em vários grupos, e distribuí para cada grupo um tópico, né, do conteúdo até então estudado. E aí fizeram também a produção de vídeos, mas cada grupo de um tópico. Aí depois os vídeos, os grupos em si, né, também tiveram as mesmas equipes, tá? De roteirização, de filmagem, de edição. Depois o resto do processo foi muito parecido, exceto pelo fato de que eu tinha vários grupos na turma. Eu tive, assim, vídeos muito bons, tive vídeos ruins também, mas eu tive, assim, 2 vídeos que ficaram excelentes. Mas aí eu vou deixar para um próximo CENIT, quem sabe, né? Para um próximo trabalho apresentar para vocês. E agora, em 2021, né, antes dessa parada, eu já estava trabalhando com uma turma também, o tópico de geometria espacial. E a gente também ia começar o processo de produção de vídeo. Infelizmente, por enquanto, ele está parado, né? Mas se voltar, a gente vai ter mais um vídeo, mais uma turma. Também é uma turma maior, eu vou ter que dividi-las em grupos, mas também fica um trabalho para um próximo experimento. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que ele está editado, tá? Eu cortei um pouquinho dele, ele tem uns 2 minutos a mais, dessa turma de eletrotécnica do 4º semestre, sobre o trabalho que eles fizeram de análise combinatória. Então, como eu digo aqui, eu fiz alguns cortes no vídeo para diminuir o tempo de exibição, e só para vocês terem uma ideia do trabalho, como é que ficou o trabalho desses alunos, tá bem? Vou passar para vocês. Fala aí, galera, você que por um motivo ou outro vem em busca de diversão, vem em busca de matemática, você está no lugar certo. Aqui, nós somos do canal Asterisco.mática. Eu sou a Graça.mática. E hoje a aula é por conta dos tecnicomáticos. Fala, galera, nós somos os tecnicomáticos e hoje a gente vai falar sobre o assunto de análise combinatória. Refere-se basicamente a quantas formas diferentes podemos combinar elementos de certa vírgula. Bom, a gente fez aqui um esqueminha para explicar que na análise combinatória, de acordo com o resultado, se a ordem de resultado importa ou não importa, se torna uma permutação, um arranjo ou uma combinação. O arranjo é um caso da permutação. E a gente vai mostrar com práticas do nosso dia a dia. A gente vai dar exemplos de permutação, arranjo e combinação. Então, na permutação, permutar é sinônimo de troca. Nós vamos embaralhar e trocar objetos de lugar. Nós vamos fazer um exemplo trocando 3 pessoas de lugar. Aí a fórmula é essa daqui. Arranjo se refere e tem que ser ordenados que podemos formar com um número X de elementos. Ou seja, a ordem importa. A fórmula do arranjo, no caso, é essa aqui, ó. Exemplo. No caso, possuímos 4 cores: verde, amarelo, vermelho e roxo. E queremos pintar bandeiras com 3 faixas, cada faixa de uma cor diferente. Quantas maneiras isso pode ser feito? Possuímos aqui 3 faixas e possuímos 4 cores, que são verde, amarelo, vermelho e roxo.
E a gente tem que fazer bandeiras com 3 faixas e cada faixa de uma cor. No caso, se a gente começar com a faixa sempre verde, vai dar um total de 6 bandeiras. Se a gente começar com a faixa vermelha, vai dar um total de 6 bandeiras também. E para roxo e para amarelo a mesma coisa. Em arranjo, a ordem importa. Se esse aqui fosse um país e esse aqui fosse outro, as cores seriam diferentes. Somando-se as bandeiras que começam pela cor verde, irá dar um total de 6 bandeiras. Para vermelho também, irá dar um total de 6 bandeiras, para roxo também e para amarelo também. Ou seja, 6 bandeiras, 6 bandeiras, 6 bandeiras, 6 bandeiras, irá dar um total de 24. Na combinação, a ordem não importa. E a combinação, basicamente, é uma ideia de subconjuntos. Ou seja, a gente tem um número X de elementos a serem combinados e a gente monta subconjuntos com eles, como a gente vai mostrar na prática. Matematicamente, a gente expressa e calcula a combinação dessa forma. E a nossa prática é uma coisa que acontece normalmente no nosso dia a dia, todos os dias. Que a gente tem uma quantidade X de roupas e a gente tem que montar um look com elas. Como vocês podem ver, nós temos 2 camisetas para serem combinadas e 3 bermudas. Essa foi a nossa Técnico aula! Espero que tenham aprendido. E tchau! Como deu para perceber, né, pessoal, eles tiveram uma boa criatividade, né? Claro que tem falhas, né? Para quem é da área da matemática, vê que tem alguma falha de definição, mas em relação à criatividade do vídeo, as roupas ali, né? Aí eu comentei com eles, tá, mas vocês podiam ter pego 2 camisas de cores bem diferentes e 3 bermudas também de cores bem diferentes, né? Para mostrar melhor. Não, professora, mas a gente quis pegar os uniformes do curso. Então, na verdade, aquelas roupas, as camisas e as bermudas que eles pegaram são os uniformes do curso de eletrotécnica. Ah, então tá, né? Então, eles conseguiram, né, unir na aula de matemática vários elementos, né? O vídeo, a música que eles incluíram de fundo, e toda a ideia, toda a criatividade. Claro que eles estavam nervosos, a gente viu que eles estavam nervosos, né? Mas acho que foi muito válido. O que em conversa também depois informal com eles, né, não fazendo parte de uma avaliação, no processo avaliativo de prova, por exemplo, mas em conversa com eles disseram que curtiram muito, né, fazer o vídeo. Oi? Eles curtiram muito fazer o vídeo e gostariam, sim, de seguir, né, com essa técnica, essa produção, que eles acham que foi muito válido, que eles conseguiram entender bem o conteúdo de análise combinatória. Pessoal, eu trouxe esse experimento para vocês, espero contribuir de alguma forma, dando alguma ideia, né, para que se faça também, para que se produza mais videoaulas. Eu tenho trabalhado, né, com essa pesquisa de videoaulas, estou trabalhando, entrei agora num segundo mestrado, meu primeiro mestrado é na parte de engenharia, agora estou fazendo mestrado na área de educação, e a minha pesquisa é sobre videoaula, né, como é que os alunos enxergam a videoaula, quais são os elementos que eles necessitam ter em uma videoaula, quais são as falhas que eles notam, né, o que mais chama atenção, o tempo que eles conseguem se fixar numa videoaula. Então, tudo isso tem me feito pesquisar, né? Eu acho que o momento agora é esse, e principalmente agora, né? E é isso aí, eu espero ter contribuído. Deixo o meu endereço de e-mail e quem quiser contribuir também com mais algumas ideias, fique à vontade, tá? As referências, algumas referências que eu utilizei, né? Tem algumas referências mais atuais também, mas também não quis encher o slide de muitas referências. Agradeço muito a oportunidade, tenham todos um ótimo evento, muito obrigada a toda a equipe do CENIT. É isso aí. Apresentará o relato de experiência, gamificação como estratégia para ensino e aprendizagem da matemática, Marileide Fátima Covatli, do Colégio Marista Santo Ângelo.
Eu sou a professora Marilei, do Laboratório de Tecnologias, e vou apresentar um relato de experiência que foi um trabalho em conjunto com a professora Luciane Aranaldi de Carvalho, que é a nossa professora de matemática do 6º, 7º e 8º ano, e a professora Andressa Cotes, que é do Laboratório de Robótica. Então, esse relato é a utilização de gamificação para o ensino e aprendizagem de matemática. Esse trabalho, ele apresenta o relato da aplicação de 2 plataformas gamificadas para o ensino da matemática. Qual era o objetivo desse trabalho? Era utilizar os recursos digitais como uma estratégia para desenvolver uma aprendizagem significativa voltada à área de matemática. Então, foi um trabalho realizado em conjunto com a professora de matemática, com a professora Luciana. Foi apresentado para ela 2 plataformas para trabalhar a gamificação, o Kahoot e o Socrative. Foi feita uma formação com todos os professores de matemática do colégio, e a professora Luciane foi a professora que aceitou o desafio de fazer essa experiência, de utilizar essas plataformas nas aulas dela e fazermos depois uma avaliação do resultado, se foi positivo, se realmente contribuiu para a aprendizagem dos alunos, qual das plataformas, né, e fazer uma avaliação dos pontos positivos, das vantagens, né, de cada plataforma para o ensino da matemática. Então, primeiramente, nós fizemos uma pesquisa de games aplicados à área de matemática para poder definir. Escolhemos essas 2 plataformas, o Kahoot e o Socrative, porque elas são voltadas à gamificação, mas elas se diferenciam nas características e depois na aplicação delas, e no próprio resultado, feedback que elas oferecem. Foi desenvolvido os quizzes, então, sobre os assuntos, a professora escolheu qual era o conteúdo, e a professora Luciana que desenvolveu as questões, o que ela queria abordar, de acordo com o conteúdo que ela ia trabalhando. Então, a cada conteúdo que ela trabalhava, ela aplicava um quiz numa das ferramentas ali, numa das plataformas, e trazia os alunos ao laboratório, e eles realizavam aquele desafio. Então, quando ela testava o game com os estudantes aqui no laboratório, ela utilizou alguns recursos. Eles fizeram, a gente testou utilizando o próprio PC, o computador, utilizaram o smartphone deles e utilizaram também os tablets que a escola disponibiliza. Até para ver tempo de acesso, facilidades, né? A gente fez um trabalho primeiramente individual, depois eles trabalhavam em dupla, nas 2 plataformas. Tá? Depois o professor fez uma análise dessas vantagens, né, para aplicar qual seria mais indicado. Então, primeiramente, nós capacitamos os professores, né, para poder trabalhar nessas 2 plataformas. Foi feito um cadastro deles, foi mostrado como inserir as questões, como salvar, como gerar um PIN, como disponibilizar esse game para os alunos, e depois como que gera um relatório para ele poder avaliar e acompanhar o resultado dos alunos, verificar quais eram as questões que os alunos tiveram mais dificuldade, quais os conteúdos que ele precisaria retomar, quais eram as questões que os alunos tiveram uma aprendizagem mais significativa, e depois quando eles criaram o game, eles fizeram a aplicação. Então, a metodologia seguiu essas etapas, esses passos. Por que a escolha de utilizar a gamificação para a matemática? Quando a gente trabalha questões abordadas ao ensino de matemática, a gente fala das dificuldades de aprender, do desinteresse que os alunos têm, e também daquela cultura que se criou que a área de matemática é uma das disciplinas mais difíceis de aprender. E os alunos trazem isso de uma série para outra, de uma turma para outra, eles trazem que a matemática é muito difícil de aprender. Então, diante desse contexto,
que é necessário? É investigar que formas eu posso trabalhar, que estratégias eu posso trabalhar o ensino para favorecer a aprendizagem desses alunos, favorecer a aprendizagem da matemática. Então, a professora Luciana, ela aceitou esse desafio de fazer esse trabalho, e como ela é a professora regente de matemática, ela ia fazer essa análise para verificar, de acordo com os conteúdos, qual era a plataforma mais indicada, e se foi realmente trouxe uma contribuição ou não utilizar essa plataforma. Então, primeiramente, a aplicação foi definido em laboratório, né? A aplicação foi, no primeiro momento, o primeiro game eles fizeram no laboratório, foi escolhido quais seriam os participantes, então iniciamos com os alunos do 6º ano, depois 7º e 8º anos. Foi determinado o tempo também para a atividade, então a primeira atividade, como foi no laboratório, tinha questão de organização, de logar o usuário na conta, abria a ferramenta, foi estipulado o tempo de 30 minutos para eles resolverem. Os alunos, eles traziam os cadernos, lápis, borracha, para desenvolver os cálculos ali. Eles tinham um tempo, então, se eles tinham dúvida, de fazer o desenvolvimento da equação, da questão que estava ali, para depois eles fazerem a escolha no game. O primeiro momento foi assim, depois, o segundo momento, eles, em sala de aula mesmo, eles utilizaram o smartphone deles e resolveram aquelas questões do game. No terceiro momento, eles voltaram ao laboratório e eles trabalharam em dupla. Então, a dupla foi a professora que fez uma escolha, fez um sorteio, então, no momento, eles não sabiam, quando chegaram no laboratório, era o sorteio, para ver com quem que eles iam fazer essa atividade. Também o tempo era cronometrado, dependendo do game, se ele tinha 10 questões, 12 questões, 15 questões, a professora, ela colocava entre 20 minutos a 30 minutos para eles resolverem aquele game. 3 minutos. Então, os alunos, eles se envolviam nas tarefas e tinham a mediação do professor quando eles estavam trabalhando sozinho. Quando eles estavam em dupla, eles eram responsáveis por resolver esses desafios. Uma das conclusões que a professora nos passou, quando ela fez a avaliação dos resultados, é que ambas as plataformas, elas podem ser utilizadas como estratégia no ensino da matemática, com uma diferença. A plataforma do Kahoot, ele não permite um tempo maior para desenvolver a questão. Então, se a questão é mais complexa e o aluno precisa de um tempo maior para desenvolver a questão, ele não é muito indicado. Agora, se você utilizar a plataforma do Socrative, o professor cria uma sala virtual e ele dá um tempo, estipula o tempo que ele quer. Ele pode deixar até 2 períodos de aula para os alunos resolver, ele pode deixar aberto, combinar com os alunos. A professora vai abrir das 6 da tarde até as 7 para vocês resolverem aquelas questões. O professor gerencia o tempo, não é a própria ferramenta que fica controlando. E os alunos têm tempo daí para desenvolver aquelas questões mais complexas. Então, ele percebeu que para questões mais difíceis, que o aluno teria que se dedicar mais para resolver, precisaria de mais tempo para desenvolver o raciocínio lógico e encontrar uma solução, a plataforma do Socrative era mais indicada. Quando era para ser uma avaliação, um exercício de revisão, de fixação daquele conteúdo, onde poderia ser questões mais simples, mais objetivas, poderia ser a plataforma do Kahoot pela questão do gerenciamento do tempo. Mas ambas as plataformas geram um relatório individual do aluno com mapeamento de cada questão, se ele acertou ou não, e depois o professor, de posse daquelas informações, ele pode voltar a trabalhar novamente, pensar numa nova abordagem para aquele conteúdo onde os alunos demonstraram maior dificuldade. Uma contribuição desse estudo foi que a gamificação, ela estimula a competição saudável, ela auxilia os alunos a ganharem confiança ao longo da atividade. Por quê? Porque a gamificação, ela traz essa característica, porque
o desempenho no game, ele sempre é medido, através de bônus, através de troféus, de medalhas. Então, o participante ali, ele acaba se envolvendo, se engajando. O game que o professor utilizou, ele foi criado sempre de uma forma interativa, oportunizando uma maneira lúdica de aprender, e o resultado foi surpreendente, foi positivo, pois constatou-se uma participação de todos os estudantes que interagiram e aprovaram o recurso. Tanto que ao final de cada conteúdo, eles pediam, professora, utiliza uma daqueles games lá para a gente revisar o conteúdo, ou manda como tarefa para a gente fazer em casa, manda para nós um PIN, gera para nós, ou abre uma sala virtual lá no Socrative para a gente fazer o exercício em casa. Eles optaram, em vez de fazer sempre um modo tradicional, uma lista de exercício para fazer, eles preferiam fazer lá na plataforma. Então, o professor, ele adotou como um recurso a mais, uma estratégia a mais para ele sempre, quando faz o fechamento de um conteúdo, ele aplica um game ou no Socrative ou no Kahoot. Então, dentro desse relato de experiência, um ponto importante é colocar que o desafio atual da educação está em pensar o ensino e aprendizagem por novos modelos e práticas pedagógicas que sejam compatíveis com a realidade e as necessidades dos nossos estudantes. E nesse contexto, a gamificação surge como uma proposta. É muito interessante, então, de ser aplicado. Nesse contexto, nesse relato, foi aplicado na área de matemática, mas nada impede que ela seja aplicada em outras áreas do conhecimento. Algumas referências bibliográficas que nos permitiram fazer esse ensaio, fazer essa experiência com essas plataformas. Obrigada. Obrigada, professora Marlene.